Olá, meu nome é Brunella Santos, eu sou advogada e tenho 15 anos de experiência em direito empresarial. E resolvi trazer toda essa experiência do escritório, de constituição de empresas, de formatação de empresas, para te ajudar a construir um negócio de sucesso. E hoje a gente vai falar de um negócio muito legal que é qual o melhor tipo societário para sua empresa? O que é um tipo societário? Engraçado que às vezes as pessoas falam, eu vou construir uma empresa. E aí o primeiro passo, que empresa? Como construir uma empresa? Qual o melhor tipo de construir uma empresa? A gente tem hoje alguns tipos societários disponíveis no mercado, né? A gente tem alguns tipos que você pode escolher. O mais simples dele é a MEI, que você vai da internet, em 5 minutinhos você vai e abre lá uma MEI e aí você vai ter uma empresa, um CNPJ de apenas um sócio e às vezes esse é o tipo escolhido por muitos empreendedores, muitas startups que estão começando, né? Porque é bem simples de fazer, é bem simples de recolher os tributos, mas só tem um sócio, só tem ali uma pessoa que vai estar figurando naquele contrato social. Quando a gente evolui um pouquinho mais, a gente tem a limitada unipessoal, ou seja, é aquela empresa limitada que vai ter apenas um único sócio. Antes a gente tinha as EIRELIs, né? Mas as EIRELIs elas não existem mais. Elas foram substituídas. Por quê? Porque a EIRELI tinha uma exigência de um capital social muito alto. E aí o que aconteceu? Veio a limitada unipessoal. É uma empresa limitada de apenas um sócio e sem exigência de capital social mínimo. Mais uma facilidade para você que é empreendedor, que quer construir o seu negócio, para você entrar nesse mercado. Mas doutora, eu tenho uma EIRELI e agora? Se você tem uma EIRELI já constituída, não tem problema, ela automaticamente se transformou numa sociedade limitada unipessoal, sem nenhum ônus para o seu negócio. E quando a gente tem sócio? E é aí que eu quero chegar. Aí você pode fazer, você tem duas opções, né? As duas opções mais usuais. Você pode fazer uma limitada com vários sócios ou uma sociedade anônima. A gente vai ter um vídeo depois mais pra frente onde eu vou falar especificamente sobre as sociedades anônimas e hoje eu quero falar sobre as sociedades limitadas de vários sócios. As sociedades limitadas com muitos sócios é o tipo societário mais usado no Brasil. Se a gente fizer uma escala, eu diria que mais de 70% das empresas são de empresas limitadas com vários sócios. E aí, se você buscar no Google e falar contrato social, empresa, você vai ver ali um modelo pronto. E se você fizer aquele modelo da entrada na junta comercial, ok, você vai ter uma limitada constituída com vários sócios. Qual é o grande problema desse modelo da internet? É quando dá um problema na sociedade. Porque se aquele contrato social ele não tiver muito bem escrito, ele não tiver muito bem formatado, quando tiver um problema entre os sócios, o que vai acontecer? Esse problema vai ser judicializado, você vai ter que entrar com uma ação judicial. E muito provavelmente quem vai definir sobre o seu contrato vai ser um juiz, né? Que não participou da empresa. E o juiz vai usar o quê? O que ele tem a favor dele? A lei. Então, quando você baixa um modelo pronto da internet e faz um contrato de uma sociedade limitada, você vai ter ali uma sociedade constituída sim, um contrato social sim, um CNPJ sim, mas você não tem as regras definidas de como que vai se dar a estruturação e a vida desse negócio ao longo do tempo. Então, o contrato social ele tem algumas coisas que são base. O preâmbulo, o que é o preâmbulo? É a descrição dos sócios. Fulano, fulano, fulano são sócios. Ele vai ter o quê? A descrição do objeto, quais são os objetivos sociais daquela empresa. Ela tem o quê? O capital social. Qual é o capital social daquela empresa? Quanto daquele capital social pertence a cada sócio? E aí tem aquele quadrinho, a empresa tem 3 pessoas, cada pessoa tem X% do negócio, que correspondem a X cotas, e o capital social total daquela empresa. Ela tem o tempo de duração da empresa, ela vai ter o administrador da empresa. E aí começam as particularidades do contrato social. O contrato social pode ter todos os sócios como administradores, assinando em conjunto ou separadamente. Pode ter apenas um ou alguns dos sócios atuando como administradores, ou pode ainda ter um terceiro ou terceiros que não sejam sócios administrando aquela sociedade. Só aí eu te falei pontos distintos, eu te falei 3 pontos diferentes que vai depender da sua empresa. Como é que você vai estruturar isso? Depende da empresa. O modelo que você baixar da internet não vai ter isso. Outro ponto, quórums de deliberação. O que é isso? Quantos % de participação no capital social eu preciso ter para aprovar
as matérias. Então, às vezes, você é sócio de uma sociedade limitada, você tem 30% de participação, 40% de participação, 70% de participação e você não sabe com aquela participação o quanto de poder você tem para definir determinadas matérias. Como que faz isso? Apenas no caso concreto, apenas na sua empresa, com a participação do sócio, é que a gente consegue estruturar e definir de forma clara e precisa qual que é o poder de decisão de cada sócio dentro da sociedade. Por isso que os contratos sociais, eles não podem ser modelos prontos, porque cada empresa tem uma dinâmica, cada empresa, o sócio vão ter participações diferentes. E veja, em apenas alguns minutos de vídeo eu te dei aí 5 pontos, 6 pontos que você tem que definir, que vai depender do seu contrato. Quem será o administrador, quórum de participação dos sócios e aprovação das matérias. E eu vou te dar um outro ponto. E se o sócio morrer? E se um dos sócios ficar incapacitado? A gente teve aí agora recentemente o coronavírus, pessoas que ficaram doentes, que ficaram na UTI, que ficaram impossibilitadas temporariamente de assumir as suas funções. E aí eu quero contar um caso que chegou para mim no escritório de uma empresa que aconteceu exatamente isso. Um dos sócios ficou impossibilitado, não foi por causa do Covid, ele sofreu um acidente e no contrato estava dizendo que na ausência de um dos sócios entra um herdeiro. E o herdeiro desse sócio era a esposa dele e ela entrou na sociedade e ela não tinha muita experiência com gestão de empresa. E o que aconteceu? Ela começou a pagar as contas pessoais da casa dela com aquele dinheiro da empresa. Imagine o desespero também, né? O marido hospitalizado, enfim. E aí começou a haver uma coisa que a gente chama de confusão patrimonial. E por fim, quando aquele sócio voltou, tinha um rombo na empresa que foi feito de uma forma meio que sem querer, né? A gente não quer culpar aqui a esposa, ela fez na melhor das intenções, mas ela começou a confundir a conta de casa com a conta da empresa e um grande problema se formou jurídico. Por quê? Porque no contrato social estava escrito que na ausência do sócio, o herdeiro entraria. E se você tiver uma sociedade e, de acordo com os seus sócios, se acontecer alguma coisa com você e você quer que o seu herdeiro entre, ou se alguma coisa acontecer com o seu sócio, você vai se dar bem atuando diretamente com o herdeiro do seu sócio, seja com a esposa, com o filho, com a mãe, seja lá quem seja o herdeiro dele, essa é uma cláusula que você precisa pensar quando você vai estruturar o seu contrato social. E se acontecer alguma coisa com o sócio, nos casos de falecimento, de ausência temporária, de incapacidade temporária ou permanente, como se dará a empresa? Como se dará a gestão dessa empresa? Como se calcula os haveres desse sócio falecido ou interditado? O que são haveres? Como se calcula a parte que compete àquele sócio, a parte patrimonial daquele sócio? E se tiver que pagar de uma vez? A sua empresa vai ter musculatura, vai ter força, vai ter caixa suficiente para pegar e pagar os haveres, ou seja, a parte em dinheiro que corresponde à parte daquele sócio que quis sair, ou que morreu, ou que faleceu? Ou seria melhor a gente estabelecer no contrato que os haveres podem ser pagos, por exemplo, em até 24 meses, em até 4 parcelas, colocando um juros de correção? Veja que quando você faz um contrato social, é muito mais do que ter apenas um papel com um CNPJ para você apresentar e dizer que você tem uma empresa. O contrato social é o lugar onde você pode colocar várias das regras e definir como que vai funcionar aquele negócio. Citei aqui algumas para vocês e existem várias regras que a gente pode colocar quando a gente estrutura um contrato social. Quando a gente faz a estruturação de um contrato social, você estrutura o negócio, você estrutura como que aquele negócio vai funcionar ao longo do tempo, como que vai ser o relacionamento entre os sócios, como que vai ser a tomada de decisão entre os sócios. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Estruturar um contrato social é muito importante e te previne de vários problemas. Estruturar tem uma base jurídica para o seu negócio, com certeza vai permitir que o seu negócio vá mais longe, mais rápido e com menos risco. Se você lembrou de alguém que precisa ver esse vídeo, encaminhe esse vídeo para essa pessoa e a gente se encontra nos próximos vídeos onde eu vou te ajudar a construir um negócio de sucesso com uma base jurídica bem estruturada.